O jornal Folha de Búzios, com exclusividade, vai entrevistar o vice-prefeito e até hoje de manhã, secretário de Meio Ambiente de Búzios. Muniz, qual foi o motivo da sua exoneração? Olha, eu acredito que tenha sido a divergência, né, da filosofia de trabalho. Eu acho que é o principal motivo da minha saída. De qualquer maneira, o cargo é do prefeito, é de confiança do prefeito, e ele exerceu o poder dele para poder colocar ou tirar quem ele achar melhor do governo. Muniz, Búzios é uma cidade muito rica, com um povo muito pobre. O que você acha dessa frase? Rapaz, essa frase acho que espelha a realidade da cidade. Nós tivemos todo esse tempo uma forma de fazer política que acaba sendo lesiva à população da cidade, aos trabalhadores da cidade. Eu acredito que essa frase traz no bojo dela a forma como a cidade foi administrada e tem sido administrada. A gente coloca pouco foco em cima do trabalhador da cidade. A gente faz investimento sempre fora da cidade. Eu, por exemplo, nas compensatórias da Secretaria de Meio Ambiente, eu busquei sempre comprar as plantas. O empreendedor não era obrigado a comprar, mas eu pedia à pessoa que comprasse as plantas nos hortos de dentro da cidade. Por quê? A Conceição, a Linda Bromélia, lá o Cláudio, o mineiro ali dentado da Sem Braços, eles, ao receberem dinheiro, eles vão pagar salário de empregados que moram na cidade, eles vão fazer compras dentro da cidade e eles vão fortalecer a economia da cidade. Eu acho que é vital ser implementada aquilo que foi prometido até em campanha, que é o dinheiro de Búzios para Búzios. Claro que existe a lei de licitação, mas tem pequenas coisas que podem, aonde o governo municipal pode direcionar o recurso para dentro da cidade. Muniz, a partir de hoje o senhor é o vice-prefeito de Búzios. Qual será o seu comportamento com a sua saída do meio ambiente? Olha, afinal, o senhor é o vice-prefeito, pois foi eleito pelo povo e assim será até o final desse governo. Olha, eu acho que a atitude tem que ser de firmeza. Eu acho que é o momento de eu reafirmar o meu compromisso com tudo aquilo que foi dito na campanha. Na campanha, nós falamos de honestidade. Na campanha, nós falamos de sermos técnicos. Na campanha, nós falamos de priorizar o técnico sobre o político. Nesse momento, eu me sinto livre para poder exercer plenamente meu cargo de vice-prefeito. E não é porque é um cargo. Eu acredito que na importância de eu me posicionar. Me sinto muito constrangido com as reclamações na área da educação. Eu discordo integralmente de ser diminuído o salário do professor contratado. Isso é uma tragédia. Isso é contra tudo que nós falamos na campanha em relação à educação. Eu vejo um erro fundamental. Salário de professor não é custo. Salário de professor é investimento. Merenda de qualidade é investimento. Então, escola aberta, plena, é investimento. Eleição direta para diretor é crédito, é fortalecimento, é investimento, é democracia. Eu quero pedir nesse momento desculpa a cada pai, a cada mãe com quem eu falei, com quem na campanha
eu olhei nos olhos e pedi o voto. E quero reafirmar nesse momento o meu compromisso. Eu vou lutar para que essa situação seja revertida. A gente não vai conseguir elevar o IDEB. Não é a preocupação com o índice, mas esse índice é o índice independente, que, queiramos nós ou não, mede a evolução do ensino em nosso município. Hoje, eu acredito que nós tivemos um impacto muito grande na educação de Búzios. Daqui a 3 anos, a gente vai ter atravessado um período que corresponde a um 2º grau de um aluno. O somatório dos desenganos pode ser fatal para toda uma geração. Então, quero reiterar aqui, me colocar de público a favor das reivindicações dos professores. É legítimo o que eles estão pedindo. Nós não estamos lidando com aproveitadores. Nós não estamos lidando com pessoas que tenham tomado o poder público para amealhar dinheiro. Nós estamos lidando com professores, profissionais que gostam do que fazem. Por outro lado, também quero pedir desculpas pelas pessoas que me abordaram nas ruas reclamando da situação da saúde. Juro que não era a minha intenção, de forma alguma. Eu sou solidário a cada uma delas e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, não é o caso de sair atirando, mas é o caso de se trabalhar uma agenda positiva. O inimigo não é esse ou aquele, não é o governante A, B ou C. O inimigo é a forma de fazer política. Búzios tem uma comunidade que já está madura para dirigir seus próprios destinos, seu próprio destino. Búzios está maduro para que o recurso da educação seja discutido com o pessoal da educação, com o pessoal do Conselho de Educação. Búzios está maduro para que o recurso da saúde seja discutido com o pessoal do Conselho de Saúde e com o próprio pessoal da saúde. A participação das pessoas na gestão dos recursos municipais, nas políticas municipais, ela hoje é a própria essência da democracia. A gente não pode mais continuar partilhando o recurso dentro de uma caixa preta. A gente não pode mais ficar trabalhando, delegando uma concentração de poder e que acaba gerando cenário para o que vem acontecendo dentro de Búzios. Eu acho que a população de Búzios também está doida, está querendo, está ansiando por mais democracia, mais transparência e por notícias boas. Nós estamos precisando de boas notícias. Então, a quem esperava que eu fosse atacar, que eu fosse colocar dedo em riste, não. Eu acho que é o momento da gente reafirmar o pacto, o desejo da Associação de Hotéis de ser medida a capacidade de carga do município, para que a gente possa admitir dentro de Búzios a quantidade de pessoas que a cidade pode suportar. Está na hora da gente privilegiar o morador, está na hora de privilegiar quem está hospedado em pousada, está na hora da gente privilegiar quem realmente investe em Búzios e não dar uma festa aberta ao público num apartamento de sala 2 quartos, como tem sido até agora. Por outro lado, também eu acho que está na hora da gente tomar aquelas decisões que são vitais. Agora mesmo o Índio da Costa fez um projeto que eu vi em primeira mão, a primeira forma, fantástico, que vai transformar em Búzios, naquela Búzios que nós tanto sonhamos. Então, a gente tem que buscar o recurso para efetivar esse projeto. A gente tem que buscar o recurso para completar totalmente o saneamento da cidade. Então, essas medidas que saneiam a cidade, que valorizam o morador, que distribuem a renda para o morador
e que traz no bojo transparência e honestidade, é tudo que a população de Búzios está querendo agora. De certa forma, quando eu vi as camisetas, as pessoas nas ruas, eu senti orgulho da população. Olha, a população de Búzios foi a primeira a sair às ruas. A população de Búzios saiu às ruas antes do Brasil todo sair às ruas. Então, é importante se manter a chama acesa, mas com foco nos dados positivos, nas propostas positivas. Claro que quem quiser fazer denúncia, faça. Eu não vou engrossar o couro das denúncias. Eu quero engrossar o couro de quem tem proposta e que as propostas sejam implementadas rapidamente. Mesmo que para isso a gente tenha que manter pressão. Eu ouvi no encontro do meu partido, do PT, uma frase que me ficou na cabeça. Governo é igual feijão. Se não tiver pressão, ele não amolece. Muniz, a gente tem aqui mais uma pergunta a respeito de uma construção faraônica no topo da Praia da Tartaruga. A gente recebe constantes e-mails aqui no Folha e muita gente acha que foi na sua gestão que foi autorizada aquela obra. O senhor pode esclarecer isso para a gente? Olha, posso sim. Inclusive, vou disponibilizar para vocês a cópia das licenças. Isso foi liberado em novembro, se não me engano, de 2012. Em novembro, nesse período, houve um surto de licenças de obras complicadas, né? Foi nesse período, foi liberado a obra do Manguezal de Pedra, nesse período foi liberado uma obra lá na Enseada do Gancho, ali perto dos Ciricos, e nesse período foi liberada essa obra da Tartaruga. Eu embarguei essa obra, mas ela estava com licença plena, dada pela Adriana Saad, que foi a secretária que me antecedeu, e pelo Paulo Abrantes, que era o secretário, respondia pela parte do planejamento à época. Dessa obra, eu pedi até a proprietária que doasse. Eu não tinha nenhum poder de exigir nada, ela já tinha pago em dinheiro a compensatória. E eu pedi a ela que doasse o recurso para fazermos o projeto do Índio da Costa. E graças a Deus ela doou, e graças a Deus o projeto eu considero vital para a cidade. Agora, não fui eu quem licenciou, pelo contrário, tinha um outro trecho daquela obra que eu solicitei que fosse feita a demarcação da lagoa lá da Tartaruga. Eu pedi que fosse feita a demarcação da faixa marginal da Lagoa da Tartaruga. E solicitei a INEA também que retirasse uma cláusula da licença ali daquela casa que fechava o caminho entre Tartaruga e Praia de Manguinhos, que eu achei uma cláusula absurda, uma vez que aquele caminho eu mesmo passei com 24 anos. Então, não foi minha autorização, está dentro do bojo de diversas, daquele conjunto de obras de licenças que foram emitidas em novembro. Sempre pelas mesmas pessoas, sempre com o mesmo cenário. Problemas com merenda, falta de medicamentos e falta de segurança pública. Como o vice-prefeito encara essas três principais situações que atingem a cidade hoje? Olha, em cima daquilo que eu falei, eu acho que esses problemas, primeiro, angústia. Quero falar com a população do meu sofrimento, né, da minha angústia em relação a isso, da minha tristeza em relação a isso. Eu sou professor desde 74, né? E eu costumo dizer que de lá para cá a educação sempre foi uma rampa que só desce. Eu acredito muito na população de Búzios, na sua capacidade de assimilar capacitação, de evoluir. Eu dei aula no Botas desde o início do segundo grau. Eu tenho um orgulho de encontrar alunos no cartório, diversos alunos, Mimi, Quinho, todo mundo ali foi meu aluno. Eu tenho muito orgulho de ter alunas
como a Luciana Giron, que tem uma loja de uma grife de alto luxo na Rua das Pedras, empresária bem-sucedida. Tem a Martinha. Eu vou cometer até uma injustiça, porque eu tenho tantos ex-alunos, tem ex-aluno vereador, então existe potencial, tem o Bebeto também, né, que eu até estou cometendo essa injustiça. Existe um potencial muito grande. A gente não pode conviver com explicações. Na campanha era dito que quem sabe faz, quem não sabe explica. Dá uma satisfação, dá uma desculpa. A gente tem que parar de dar desculpa. É inaceitável esse quadro de reclamações. Para mim é um constrangimento. E em breve eu vou disponibilizar até o endereço que eu vou passar ao jornal Folha de Búzios para poder receber essas reclamações, porque são inúmeras. E sempre uma tristeza você encontrar com aquela pessoa que te olhou nos olhos com tanta esperança, com tanta alegria, achando que tudo ia mudar, e de repente você está lidando com a mesma pessoa, com aquele rosto de que nada mudou, que tudo continua igual. Pelo contrário, com a sensação até que piorou. Da mesma forma é a questão da saúde e da mesma forma é a questão da educação. Eu não consigo ficar parado em local público mais de uma hora sem que 4, 5 pessoas me abordem para reclamar de falta de medicamento, para reclamar de algum tipo de atendimento. E aquela questão, eu tenho assim amigos da área de saúde e eu não questiono de forma alguma o empenho do pessoal da saúde. E eu não questiono de forma alguma o empenho do pessoal da educação. A questão é a forma de administrar. Chega de politicagem. A gente tem que administrar de forma técnica, como nós propusemos nas ruas, como nós falamos no palanque. A cidade tem que realmente mudar. Eu, graças a Deus, eu recebi uma luz. Eu tive uma reunião com uma pessoa que é amiga de Búzios e que me deu me trouxe uma paz interior muito grande. Porque ele falou: Muniz, não seja um kamikaze. Seja uma pessoa propositiva. Abra sempre uma agenda positiva. Isso calou muito forte para mim. É claro que num momento como esse, a forma foi colocado uma unidade da Guarda Municipal lá na porta da Secretaria, como se eu fosse uma pessoa perigosíssima que fosse invadir a Secretaria para subtrair alguma coisa de lá. Isso não era comum lá? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu tenho um excelente relacionamento com Geraldinho. Eu senti até um constrangimento. A gente foi tão parceiro, eu, ele, Heraldo, naquela luta que foi durante a cheia, e eu senti constrangimento, coloquei-lhe à vontade. Pelo contrário, eu acho que nesses momentos o interesse da cidade fica acima de tudo. Eu conversei com o novo secretário, fiquei horas lá falando com ele, fazendo uma passagem de serviço, chamando a atenção para os pontos cruciais da gestão de meio ambiente do município. A mim, de jeito nenhum, interessa fazer a política do quanto pior, melhor. É claro que eu vou ficar monitorando e no sentido de que a lei seja respeitada, que os princípios básicos do meio ambiente sejam respeitados, para que se tenha um resultado bom para a cidade. A cidade só tem perdido. Búzios é uma cidade que está vindo num ciclo vicioso, mas tem um potencial enorme. Olha a quantidade de pessoas boas que gostam de Búzios, que tem me procurado nos últimos dias e se colocado à disposição de ajudar a cidade é muito grande. Só mesmo a má gestão, só mesmo outros interesses para derrubar esse caminho de luz, para desviar a cidade do caminho da luz. Eu acho que a gente tem que botar o foco no positivo, a gente tem que dar notícia boa para a cidade. A cidade, o morador de Búzios, quem veio morar, quem construiu aqui, precisa de boas notícias. Até porque as pessoas gostam tanto da cidade que continuam ficando. Elas falam: eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, mas continuam ficando aqui. A gente tem que trabalhar para essas pessoas. Muniz, você tocou no assunto da inundação lá da Sem Braças.
de algumas ações que afetaram a população nesses últimos meses, de dezembro para cá, de dezembro de 2013 para cá, tem a enchente de Sembraças e a quase perda da temporada de navios. Qual é a sua posição entre esses dois assuntos? Olha, Bebeto, eu acho que é impressionante. Primeiro, foi o espírito que se formou naquele momento. Olha, foi formado um mutirão. Primeiro, vocês do Folha de Búzios fizeram um acompanhamento full time, não tinha horário. Eu achava que eu sentia vocês como minha equipe. Segundo, que eu, Heraldo, que também saiu do governo, Geraldinho, trabalhamos muito, Cláudia Carrilho também trabalhou muito. E conseguimos dar retorno. Eu aproveito até a oportunidade para agradecer a quem me ajudou muito. Então esses secretários, Heraldo, Geraldinho, Cláudia Carrilho, me ajudaram muito, muito. O deputado Luiz Sérgio, deputado federal, ele foi vital para a gente. Ele é que mobilizou o Carlos Mink, que me ajudou muito. Eu liguei para ele desesperado, eu pedi socorro. E ele, no dia seguinte, estava com o helicóptero aqui, e nós fizemos o levantamento dos problemas, e nós pudemos então encaminhar aquelas soluções. Ora, foram disponibilizadas 5 bombas gigantes para esvaziar Sembraças. Tudo em tempo recorde. Veio bomba de longe, veio bomba da Reduc, veio bomba de Friburgo, enfim. Aquele conjunto de propostas e aquele conjunto de medidas foi que secaram Sembraças e Capão e conseguimos retornar para a situação da normalidade antes do ano novo. Em relação à temporada de navio, de novo, foi o mesmo sistema. Eu estava desesperado, era 15 dias antes do início da temporada de navios, e eu pedi ao deputado que falou com o Carlos Mink se mobilizou, e na véspera, no início da temporada de navios, chegou um ofício do INEA, assim, adiando por mais um ano a exigência das boias. Eu acredito, mais do que nunca, que a gente precise revisar a questão dos navios. A foto que foi tirada pelo secretário Gil da Costa, mostrando o fundo todo revirado, mostra que aquele local não é propício para fundeio. A quantidade de pessoas que desembarca é desproporcional com o tamanho da cidade. O consumo que elas praticam na cidade não retorna o prejuízo que é dado. Então está no momento, no meu entendimento, para ser revisada a questão do navio. Hospedagem em Búzios é com a rede de hotéis de Búzios. A gente tem que fazer uma revisão quantitativa, qualitativa e do local de fundeio dos navios da nossa cidade. Obrigado, Muniz. Mais uma vez, sempre muito cordial com a Folha de Búzios. Obrigado. De nada. Peço a quem está vendo essa gravação que ajude a criar essa corrente positiva. A gente tem que mudar a forma de fazer política em Búzios. Vou repetir para encerrar o que eu falei numa reunião lá da igreja do Padre Zito, durante a campanha. Essa forma atual de fazer política em Búzios não é o normal. Não é o normal. A gente tem que ter cuidado com aquilo que considera natural, normal e normativo. Isso é uma aberração. Vou repetir, isso é uma aberração. Tem que ter transparência no uso dos recursos, tem que ter transparência nas decisões, e a população de Búzios é madura para decidir o que fazer com o dinheiro que afinal é dela. Obrigado. De nada.